Bom, gente, é o seguinte, o nosso objetivo aqui é fazer um podcast. Então nós vamos fazer um bate-papo sobre contextualização. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contextualização em vários aspectos da igreja. A gente vai considerar aqui uma proposta da ação missionária da igreja. E para começar isso, né, eu acho que o principal da gente falar primeiro que é contextualização, né? Que tem que contextualizar, né? Mas afinal o que é contextualização? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar sobre aculturação, inculturação e o que é a contextualização. Então, a aculturação é a adaptação do povo a uma cultura tida como superior, que predomina sobre a outra, tipo a cultura do colonizador, que vem sobre o conquistado, seus valores, sua forma de ver a vida, sua forma de viver, sua música, sua forma de vestir. A inculturação é um processo diferente, praticamente contrário, que é quando o cristianismo entra na cultura, se identifica com a cultura e a partir de 2 ou 3 gerações ela vai criando expressões da vida cristã ligadas àquela cultura local. Então, chega-se no lugar e vai vendo, vai se ligando como é que é a cultura e começa a adaptar então o cristianismo a ela. Já a contextualização é encarnar o cristianismo na cultura local. É responder àquela cultura de forma relevante, situações da vida daquele local, daquela realidade social, histórico, religiosa, como o evangelho responde às necessidades que ela tem, de forma compreensível e relevante ao ser humano. E a gente vai fazer isso essa noite no nosso podcast, através da área do culto, da área congregacional, da área pastoral teológica e também da missão. Então, Gi, para começar aqui as nossas perguntas, existe como contextualizar através do culto? Sim. E aí, o que a gente tem que ter em vista do culto, e aí é interessante a gente trabalhar algumas questões, que dentro do culto a gente vai ter aquilo que é a essência do culto, aquilo que a gente não pode mexer. E a gente tem como trabalhar o culto, mas sem mexer com isso. E aí a gente vai partir do princípio que o culto é serviço dos cristãos a Deus, que tem que ter adoração, louvor, confissão de pecados, tem que ter a fé expressa naquilo que se faz. Então isso são características que elas não podem ser perdidas. Então não é porque a igreja se reúne num determinado dia, num determinado local, que tem que ter essas características, senão não é culto, é reunião. A reunião é um clube social. Então essas características, elas são imprescindíveis no cristianismo, porque elas estão aparadas pela Bíblia. E aí na contextualização a gente não pode abrir mão desse conteúdo, dessa essência. Isso é a essência do culto, é o que se faz no culto. A forma como isso é expresso, aí entra a contextualização. Ela pode ser determinada pela cultura. Como eu adoro, como eu confesso, como eu canto, como eu louvo, de uma maneira que seja edificante para quem está ali, para a congregação onde as pessoas se reúnem. E a gente poderia trabalhar até algumas terminologias do culto, né? É uma forma de melhorar a transmissão da mensagem do evangelho. Pode dar alguns exemplos? Por exemplo, começar no culto, na liturgia, na palavra, mudando as nossas terminologias. Porque às vezes o que a gente tem é um crentez, um evangeliquez, um teologiquez, né? A pessoa chega, não sabe o que está acontecendo. A gente fala assim, usa muito termo que só é característico da comunidade, que as pessoas que chegam de fora não vão entender. E eu acho que o imprescindível é a gente começar a falar do amor de Deus, da comunhão que esse amor traz, né? Então, uma contextualização é trabalhar a questão da graça e do amor de uma forma que ela é relevante para aquela comunidade, ela não gera condenação. Não que não exista pecado, não que não exista condenação, não é isso, mas explicar por que isso acontece.
né, de uma forma que seja até didático. Porque às vezes a gente conversando e pensa, né? Então eu não posso pôr um hino antigo? Eu posso. Mas vão ter palavras, de repente, que as pessoas que estão ali não vão entender. Será que, às vezes, pensar, né, eu contextualizar, não é mudar o hino, não é deixar de cantar, mas é explicar a terminologia. Porque senão você traz um elemento, por exemplo, os luteranos têm muito isso, uma música europeia para uma cultura brasileira. Então fica uma coisa muito destoada, fora do contexto, quando você tem dentro das nossas comunidades realidades dispares. Você tem um lugar que curte tocar MPB, tem um lugar que é no esquema louvorzão mesmo, não adianta você pôr outra música que não vai rolar. Então, o que é aquela comunidade, de que forma ela expressa? Isso é contextualização, não é deixar de expressar. O louvor tem que existir, eu tenho que explicar o que é pecado, de repente tirar essas... Não é deixar de falar, mas dizer, pecado... Porque é fácil falar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Bate sua cabeça e ora. Tá, o que é pecado? Sim. Tipo assim, falar a falta de egoísmo, nossa separação, nosso rompimento de relacionamento, nossa falta de amor com as pessoas. Então, às vezes, o contextualizar, ele é um pouco pedagógico. Eu vejo dessa forma. Assim, isso no culto a gente pode fazer. Né? Falar da separação de Deus ao invés de inferno e condenação, da ruptura da nossa comunhão com Deus, da tragédia de viver fora dessa comunhão, que realmente é a condenação, né? Mas trabalhar o que é irrelevante. O que eu quero pregar? Não é o amor de Deus? Não é que ele quer perdoar, que eu preciso ter fé para ser salvo, tá? Mas de repente eu uso tudo isso para separar, para distanciar em vez... Então, às vezes, o meu culto, ele não contextualiza, ele não conversa com aquela realidade. Né? Então, assim, qual é a realidade? É conhecer as pessoas, conhecer o lugar onde você está, a contextualização passa por isso. Então, tem como a gente fazer isso na liturgia, corações simples, com palavras simples, mas que não deixe de perder a essência do que é o culto. O que é o culto? É um momento de louvar, de adorar, de pedir perdão, de ouvir a palavra. Tá, mas como eu faço isso? A contextualização torna isso tão prazeroso e fácil que responde e sacia as minhas angústias, cura as minhas feridas, né? Então, transparece o Evangelho de Jesus. Eu vejo assim que dentro do culto uma contextualização seria isso. E aí a gente fala do culto, mas e na educação teológica? Rola contextualização? Sim, quando a gente olha para a educação teológica e do texto que a gente acabou lendo do autor, que é um autor luterano, ele traz algumas ideias de que a educação teológica ela não pode somente estar somente ligada, por exemplo, assim, à Bíblia, mas sim, ela tem que contextualizar com as outras disciplinas, com as outras formas de ciência, como a sociologia, como a história, como a filosofia, a antropologia, entre outros. Você acha que dá para conciliar a Bíblia e tudo isso? Dá para conciliar, porque se nós olharmos para a Bíblia e nós fizermos essa leitura, nós vamos entender mais o tempo que a gente está vivendo aí. E entendendo o tempo que a gente está vivendo, a gente consegue contextualizar com as pessoas. Né? A gente traz aspectos que as pessoas estão vivendo, ou que viveram, e a gente traz para os dias de hoje. É olhar para o passado, trazendo esperança para a nossa vida futura aí. Entretanto, a leitura ela pode ser auxiliada pelas ciências sociais. Segundo o autor do estudo O Mundo Contemporâneo do Ser Humano, dos Aspectos Sociais, Psicológicos e da Ciência da Comunicação, uma forma que a mensagem ela seja vinculada de maneira mais efetiva às pessoas. Esse ponto de vista, o pastor e a igreja como um todo, o conhecimento desses aspectos para que possam contextualizar sua mensagem e vida. Que muitas vezes vemos são pregações que elas estão muito mais ligadas ao mundo das ideias. Não sei se vocês já participaram de curso assim. Ele está muito ligado àquele mundo lá distante, e ao invés de trazer para o chão,
de trazer para a comunidade, de entender a comunidade. E eu lembro assim, quando as primeiras oportunidades que eu tive para estar compartilhando, eu lembro que o pastor falava isso daí, ele falava assim, tenta trazer para os dias de hoje, tenta trazer ou ler a comunidade e trazer algo que ela está vivendo. E aí eu lembro assim, quando comecei a fazer, a comunicação começou a melhorar nesse sentido. E muitas vezes também a gente vê também as pessoas com pregações ou com ideias de que o homem tem que estar lá distante, se esquecendo que o homem está aqui, que o homem está somente, e aqui não é uma crítica de ir subir no monte e orar, não é uma crítica a isso, mas muitas vezes a gente se liga muito mais nisso, de estar lá longe, do que pegar, eu acho que o Adilson usou uma expressão de com as duas mãos no arado, tipo, de estar trabalhando, de estar caminhando com o povo, de estar tipo andando lado a lado e vendo, e eles olhando pra gente falando assim, poxa, a gente é igual, nós somos irmãos, nós caminhamos juntos, a gente aprende andando, né? Na filosofia usa muito isso daí, os filósofos antigos, eles andavam com as pessoas, tipo assim, não tinha uma classe, tipo, que nem a gente está aqui, o cara saía andando, e aí explica, não, isso daqui é isso daqui significa aquilo, poxa, vamos observar o que vai acontecer com aquilo. E eu acho que falta muito isso, muitas vezes, no nosso dia a dia. O Carlos Mester, por trás das palavras, quando a gente estudou isso com a Adilson, ele trouxe essa ideia, né? Acho que foi importante esse trabalho que a gente fez a respeito desse texto. Muito bom. E aí, quando a gente olha para isso, a gente se aproxima do povo. Trazer a teologia para a realidade, não ficar só no mundo das ideias, das doutrinas e o negócio inatingível. É inatingível. Acho que a gente tem que ter contato com essas ideias. Mas... aquela famosa frase, né? Bíblia de um braço, jornal do outro. Do Bart, né? Algumas coisas, né? O jornal e a Bíblia, um em cada mão aí, contextualizando com as pessoas. Muito bom, boa lembrança. E a leitura do tempo em que vivemos, ou seja, a contextualização. Como fica isso daí, gente? Como que fica para a gente contextualizar com o tempo que a gente está vivendo? O valor dos estudos sociais no curso de teologia, ele consiste exatamente na contextualização das verdades reveladas. O hábito de refletir sobre o mundo e a sociedade dentro de uma ótica cristã nos afasta de um falso sobrenaturalismo. O homem moderno ou pós-moderno é sempre o homem em situação e a igreja com ele. Então, o homem, assim, eu vejo que, por exemplo, na igreja, quando você dá a oportunidade ou coloca as pessoas para fazerem juntos, tipo, as pessoas elas vão com alegria, elas se envolvem na obra, mas quando, eu acho que foi ontem um compartilhar, não sei se foi você que falou, Ju, mas assim, quando a gente vê, tipo assim, só uma pessoa que faz, só ela que está à frente, só ela, muitas vezes as pessoas acabam não indo, né? Satura a igreja, né? E a educação recebida por nós, futuros pastores, deve nos levar a refletir no mundo em que nós estamos vivendo e elaborar uma reflexão teológica prática que vá às necessidades do povo brasileiro. Também não importar também muitas coisas ou olhar para lá, mas não esquecer que o povo brasileiro ele tem suas diferenças, tem suas habilidades e que a gente pode olhar de forma legal para o nosso povo, não somente lembrando do que o Galácio, né, tanto fala na aula, né, que essa foi até a ideia do Eduardo Carlos Pereira. Então, está na raiz do nosso protestantismo aqui brasileiro. E tem uma igreja brasileira para os brasileiros. Né, e começar a olhar com os olhos brasileiros para uma teologia brasileira, para um pensamento que atinja as necessidades daqui. Porque a gente esquece que o povo brasileiro ele é diverso, ele é multicultural, né? A gente está aqui, nós quatro, do interior de São Paulo. Se você conversar com a pessoa que é de fora, vai ser outra realidade, outro contexto, outras necessidades, né? Legal. E aí, Michel? Quanto à missão? Quem faz missão, dá para contextualizar essa missão aqui no Brasil ou onde ele estiver? Então, primeiramente a gente precisa entender
quem é que faz a missão, né? E segundo o autor, né, Marquard, Isso, o alemão tá ruim. esse alemão, né? Marquard, isso é só brasileirado, né? Então, Da pizza que contextualiza. Tarde, mais tarde. segundo o autor, ele retrata da IELB, né, que é a Evangélica Livre, né, professor? Ou não? O autor? É luterana. Luterana, né? A Igreja Evangélica Luterana brasileira. Luterana Brasileira. E ele retrata de um setor da igreja, da área da missão, que talvez seja muito diferente da nossa da IPI. Né? Ele fala que quem faz a missão, infelizmente, na cabeça da igreja, das igrejas, né, da luterana... Mas é só na luterana, É só né? na luterana, né? Quem faz a missão é o pastor, né? Quem faz a missão é o missionário, Que é pago pra isso. que é pago para isso, né? Então eles Simples assim. terceiriza a missão, né? Nada mais justo, né? A gente paga o salário do pastor, o pastor faz a missão, né? E aí gera um monte de crentes, como posso dizer, obesos, né? Acomodados, né? Obesos espiritualmente, vamos falar assim, né? Só recebe. Só recebe, né? E aí ele relata que as luteranas... Espiritualmente a gente pode ficar preso, Ele mas acha aqui, né? que as luteranas têm se envolvido muito com construções de igrejas, né? Manutenção do prédio. Acho que a IPEI também não salienta muito isso, né? E a manutenção dos membros, né? Tem muito, algo muito falado hoje, né? Da manutenção, né? De pastores que chegam com uma igreja, ao invés de fazer a missão também, né? Mas sim, ser a sua vocação, né? De tornar discípulos às pessoas. A frequência diminui e os templos começam cada vez mais vazios, né? Então há uma preocupação só em manutenção, só manter os membros que estão ali. Fica bonito o Para ficar tempo. bonito. E ao invés de ter um planejamento, uma estratégia missionária, se ter um aumento da igreja, é meio que inviável para eles. Inviável não, né? Esquecido para eles. Porém, algo importante que o autor fala sobre a contextualização é que, primeiramente, quem faz a missão, e eu fiquei com muita dúvida referente a isso, não é o pastor, mas quem faz a missão é a própria igreja. Ou seja, através do Espírito Santo, é um movimento, né? Capacita o pastor ou o missionário inspira ou Capacita. mesmo, né? Também. Capacita a igreja e a própria base é que faz a missão. O pastor então seria mais ou menos um auxiliador, um motivador, vamos falar assim, né? Vindo da parte de Deus, sendo que quem realmente faria a missão não é o pastor, e sim a própria igreja. Então o pastor seria um capacitador, um formador de discípulos. Seria mais um esquema de técnico, né? Tipo, Se a gente pensar num time de futebol... eu tenho ainda um preconceito com essa palavra coach ainda, né? Não, por isso que eu tô falando técnico. Sim, Tipo assim, sim. ele não joga, mas ele Joga, capacita mas- aquele que vai jogar, né? Então, assim, na hora do treino, ele também entra no campo, mostra como é que vai ser a jogada, mas na hora do... Não que ele não seja um discípulo sim. e que não seja também um propagador da missão, mas ele é aquele que vai capacitar a igreja, estimular, motivar. Porque, na verdade, ele seria mais um incentivador, né? E entrando dentro da contextualização, é importante que a gente falou também sobre a pregação, sobre a liturgia, que o pastor preparasse uma mensagem voltada ao contexto do povo, contextualizada ao povo, né? Contextualizada ao povo, a sua liturgia, a sua pregação, né? O ensino também, ensino, né? A gente falou da parte tudo isso. teológica, né? Porque assim, né, ontem nós discutimos com a José, debatemos sobre o assunto, né? Ao invés de a gente pegar essas palavras muito densas, a gente explicasse numa escola dominical, né? Mostrasse o contexto dela numa escola dominical. E aí a gente fecharia o ciclo, né? Ter tempo, né, para conversar e falar a respeito, né? Sim. E por fim, na área da missão, a gente precisa entender que a igreja precisa fazer uma missão para o mundo, né? O evangelho não é para si mesmo, o evangelho é para o mundo, recolher as pessoas do mundo, né? E se a igreja estiver contextualizada, ela vai ter facilidade em chegar àquelas pessoas que não conhecem o reino de Deus. E eu preciso entender que
eu trabalho com jovens e sempre trabalhei dentro da igreja com jovens e adolescentes, eu preciso entender também que a contextualização vai me levar além dos quatro mundos da igreja, né? E aí eu ouço uma cantora, Katy Perry da vida, que fala que ela beijou garotas e ela gostou, mas isso é um hino de uma geração toda, de meninas que estão confusas quanto à sua sexualidade, né? E aí você ignora isso dentro da igreja, porque não se fala sobre sexo dentro da igreja. Né? Então você vai dar, não, vamos aprender hoje a orar. Então eu preciso ouvir coisas também. Não que não seja necessário orar, mas assim, o que está rolando fora disso, como a gente vai trabalhar a missão, né? Então a gente precisa trabalhar dentro da contextualização da igreja para que ela se adeque não, mas para que ele possa muitas vezes abraçar pessoas que não fazem parte do contexto religioso e tudo mais. E aí falo para a Ju, né? Eu falei dos jovens, mas como é que falar cada faixa etária de uma ação missionária da contextualização? Como é que posso trabalhar isso? É as 8 fases, né? Que é pra ele falar. Calma que no final a gente vai abrir para pergunta. As 8 fases. Não, o desenvolvimento humano mesmo. É que o pessoal andou estudando para a prova. Não, e é legal que a gente vai falar a respeito disso mesmo. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Então, para a gente poder responder como que a gente faz uma ação missionária contextualizada dentro de cada departamento da igreja, por exemplo, a gente precisa se preocupar com isso que a gente está estudando hoje para a prova. Com as fases do desenvolvimento humano, ou seja, a gente tem públicos diferentes dentro da igreja. Que repercute também lá fora. Temos públicos diferentes lá fora. E como que a gente levanta questões e levanta os problemas dessas diferentes faixas etárias para que, à luz do Evangelho, a gente possa falar da graça, do amor de Deus para essas pessoas. Então a pergunta é, será que a igreja está preocupada com as particularidades das pessoas? Desses desenvolvimentos? Será que a gente está preocupado e a gente respeita essas formas? Ou a gente bota toda a igreja, de forma geral, as pessoas, num saco só e quer ensinar ou falar com uma só linguagem para essa pessoa, para esse público que a gente botou todo mundo num pacote? E quer que nelas, em seus diferentes desenvolvimentos, diferentes percepções, aprendam sobre Jesus. Aprendam, e não apenas sobre Jesus, mas aprendam também a falar e a viver a missão para outras pessoas, né? na sua vida. Então, a primeira problemática é como que a igreja ela lida, principalmente com as crianças, adolescentes, jovens, os idosos da nossa igreja. Como que a gente lida com isso? Eu estava falando e o autor do livro, ele levanta uma problemática que é como a gente chega na igreja e a gente reparte, né? Você chega, a família vem os 4, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos. Eles chegam junto para a igreja, daí quando eles chegam na igreja já se separa, né? Criança vai para um lado, para o cultinho, o adulto, tal. O homem vai para a sala dos homens, a mulher para a sala das mulheres. E o autor ele levanta o questionamento como que a gente tem capacidade de fazer isso numa geração que nem mesmo dentro de casa eles ficam juntos. E aí quando eles chegam à igreja, a gente separa também. Essa crítica do autor, eu fiquei pensando, falei, nossa, é meio maluca, né? Você falou de fato de desenvolvimento. Mas depois falando até com o Du, eu entendi. Na verdade, ele está fazendo uma crítica para a nossa forma de sociedade, né? Hoje nós vivemos uma individualização tão grande até nas nossas casas. Ou seja, pais não conversam com seus filhos, pais não convivem com seus filhos nem na sua própria casa.
E aí, como que isso reverbera na igreja? E aí é que entra a gente olhar para como a criança vive. Como que eu vou falar de um amor de Jesus? Como que eu vou falar de comunhão se aquela criança não tem a percepção de comunhão, não tem a percepção do outro, de como viver com o outro nem na sua casa? Porque ela não vive, não convive nem com seus pais. Tá entendendo? Não, mas aí você tem um problema, né? Não, é o que a gente é justamente a problemática. A gente vai chegar lá. A gente está falando da problemática que nós vivemos, né? Então, a gente precisa entender essa realidade das crianças. Outra coisa que a gente não percebe. Como que a gente vai, e eu trabalho com criança e percebo isso. Como que eu vou dar aula de escola dominical, pego a revistinha lá, né? Aquele material, fico lendo a historinha para uma criança que o que ela está acostumada a viver, desde a hora que ela acorda até a hora que ela levanta, é no tablet. É viver a realidade do mundo virtual. E aí quando ela chega na igreja, ela é obrigada a receber um ensino, a receber uma historinha lá de uma forma que os nossos avós contavam. A igreja não contextualiza a forma de ensinar. Então, assim, a gente não consegue entender a realidade das crianças e a gente continua com o mesmo método de trocentos anos atrás para aquele tipo de desenvolvimento que agora é totalmente diferente. Um exemplo, na minha igreja, as pessoas, sempre quando chega um líder novo lá, quer botar fantoche para as crianças. Gente, as minhas crianças, ela tem medo de fantoche. Eles têm pavor. O negócio que fala, para eles não tem, porque a realidade deles é diferente. Agora, coloca um vídeo, coloca alguma coisa mais virtual, digamos assim. Eles ficam loucos. Coisa simples, às vezes a gente fala assim, nossa, um videozinho lá, não sei o quê. Às vezes você acha que você vai ter que gastar muito, né? Pra Mas contextualizar. eles, dessa forma, o visual para eles ali, daquele mundo virtual, é o que fala para eles agora. Talvez daqui a um tempo não, mais. Ou mais ainda, não sabemos. Mas a questão é como a gente entende a vida de uma criança. E a partir do que ela vive, a gente, dentro da igreja, consegue ensinar, consegue chegar, alcançar aquela realidade. Isso me lembrou o padre lá que a gente assistiu. O padre do Frozen. É uma historinha Conta aí a história, muito gente. legal. Ele falou assim que ele foi jantar na casa de uns irmãos da paróquia e chegou lá, tinha umas menininhas brincando num canto. Ele falou, o padre pelo menos tem que ser simpático, né? Oi meninas, tudo bem? Nem olharam pra ele. Foi lá comer, falou, nossa gente, mas o que acontece com essas crianças que não vieram nem comer até agora? Agora, padre, é um negócio de Frozen, de Elsa. Então, mas ó, vem a semana que vem, padre, de novo comer com a gente. O padre falou, eu venho. Chegou, foi lá, aprendeu a musiquinha da Frozen. Chegou lá no outra sexta-feira, as menininhas lá do mesmo jeito, tinha até mais menina do que outro dia. Chegou lá, livre sol, livre sol. E as menininhas... Falou que elas não largaram o padre a noite inteira. Padre, vem brincar com a gente. Quem é essa? É a Elsa, a Ana. Ele falou assim, e ele dando testemunho, ele falou assim, agora isso é o que é importante para elas. Vai chegar uma hora em que eu vou poder falar de Jesus. Porque essa é a minha missão. Mas nesse momento isso é importante para elas, eu vou aprender o que é importante para elas agora. E no momento certo eu vou falar de Jesus. Então, assim, essa é a contextualização que a gente fala. É valorizar outra pessoa como indivíduo, o que ela gosta, o que ela ouve, o que ela ouve, né? O que ela tem lido e como eu vou trabalhar isso. Criar vínculos de amizade para chegar no momento certo, apresentar esse Cristo que as pessoas precisam. E, gente, isso... Não tem muita coisa pra falar sobre isso. Mas, Ju, enfim, a gente falou de um monte de coisa, mas qual é o desafio para os futuros
os pastores e pastoras da IPI para resolver essas problemáticas que a gente falou até agora? Fala aí, então vou anotar aqui, Bicha! E aí? Qual que é, então, o nosso desafio? Isso aí é horrível. Eu acho que o desafio é a gente aprender a viver desde já, mas principalmente no pastorado, a essência da comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? Eu que vou ganhar, agora te pergunto. O que você fez, né? Você quer chocolate? O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão. Vem pra sair com Economia. Tá, mas o que é coinonia? Fala, Deus. estar junto, conviver, ter a mesma língua, ter o mesmo algo como conversa, Algo em comum. ter uma moradia. Isso tudo. MPST. Isso que falta na realidade pastoral. Tudo em comum. E o grande desafio é a gente estar em comunhão com a igreja, com a comunidade, a tal ponto de a gente saber de fato a singularidade de cada etapa. Aqui a gente só falou das crianças, né? Mas tem idosos, tem os jovens com as fases e os problemas que o Michel até comentou, que a sexualidade é uma delas. É porque Mas eles estão vivendo muitas outras. A gente acaba querendo padronizar, né? A igreja tem que ser assim, 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 você copia e cola na sua realidade. Não é, cada realidade tem a sua singularidade, né? Então, o pastor ele precisa ter essa profunda empatia pela vida das suas ovelhas. Ele precisa estar atento. E eu acho que isso somente através da ação do Espírito Santo é que a gente tem essa sensibilidade de olhar para cada indivíduo e entender a fase em que ele está, perceber através desse olhar. É colocar o óculos da sua ovelha em você, para que você consiga ver como ela está vendo e a partir disso, com as suas ferramentas que a gente adquiriu aqui, que a gente vai adquirir ao longo da vida, que não acaba aqui. Aqui é só o começo, né? E a gente usar essas ferramentas para fazer com que aquela pessoa realmente entenda e compreenda a verdade do Evangelho. Mas quanto tempo isso leva? E aí, só antes de responder o quanto tempo leva isso, eu acho que a finalidade de tudo isso, e só vou reforçar o que o Du já falou, é tornar esse Evangelho palpável. Tornar essa experiência do Cristo na vida do adolescente, na vida do idoso, na vida de toda a comunidade de uma maneira palpável, viável e vivencial. Não no mundo das ideias, como a gente já falou aqui. Está sensível, Né? né? Estar sensível a isso. E aí entra a pergunta, quanto tempo leva isso? Quanto tempo a gente vai precisar para a gente criar essa comunhão com a comunidade? Se a gente pensar na realidade da IPI, onde pastores ficam 2, 3 anos, talvez seja muito difícil. Talvez seja difícil a gente prestar atenção mesmo nos detalhes, conhecer, porque isso gera relacionamento. Isso precisa do discipulado, né? E De relacionamento você. é investimento. Isso demora, leva tempo.